ninguém melhor que dirigentes de mesa e doutrinadores em geral. Tempo. Aprende-se a renunciar em benefício da humanidade sofredora, ajudando a diminuir a ignorância geral sobre as coisas espirituais. Aquele que se dispor, temos certeza, será muito bem gratificado. Paz, tranquilidade, plenitude e carinho serão seus companheiros inseparáveis. Adotamos a política de convidar os próprios pacientes que nos procuravam e que tinham algo de mediunidade, para que estudassem conosco. Foram desses convidados que surgiram nossos médiuns. Atendimentos no início. Recomendamos que cada grupo peça orientação e amparo ao seu mentor e principie solicitando que sejam trazidos a tratamento apenas espíritos com dificuldades mais leves, até que o grupo esteja mais afinado. O ideal é que cada grupo desenvolva a sua experiência, mesmo cometendo algum erro se aprende muito com isso, e aos poucos, a equipe vai ficando confiante, podendo enfrentar tarefas mais pesadas, como atender. Para se atender uma pessoa numa casa espírita, em primeiro lugar, mesmo é preciso vontade, boa vontade. Em segundo, caridade e amor no coração. Em terceiro, ética e em quarto, conhecimento para se poder auxiliar com sabedoria. Nada atrapalha mais que um grupo de pessoas bem intencionadas, querendo ajudar, mas sem saber o que fazer para ajudar. O médium que não incorpora. Um médium que não incorpora e não tem evidência. Informa-nos André Luiz que as criaturas de boa vontade e desejosas de auxiliar, costumam ser eficientes doadores das energias de que se utilizam os espíritos socorristas nas suas tarefas benfeitoras. Em trabalhos com apometria a economia de energia é fundamental, necessária mesmo, logo podemos afirmar que os médiuns doadores da mesma são indispensáveis em trabalhos dessa natureza. Além do mais, os médiuns sem mediunidade podem e devem tornar-se doutrinadores e dirigentes, estando preparados para, em qualquer momento, substituir o dirigente-chefe que poderá ausentar-se, adoecer e até desencarnar. Por outro lado, havendo mais de um médium de incorporação em uma mesa, para maior agilidade e eficiência dos trabalhos, outros doutrinadores são imprescindíveis. A ética. Quanto à questão ética, Jesus disse: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, e sabemos que ninguém atirou. Também disse: não julgueis para não serdes julgados. Não cabe a nós falarmos da ética dos outros. Nós temos formação espírita, sabemos que devemos nos conduzir dentro da ética do Evangelho de Jesus, que é a da responsabilidade total e consciente. Não é nenhum juramento, nenhum certificado ou diploma, nenhuma academia que impõe ética a alguém, é sua consciência de responsabilidade. Sabemos que todos os cursos e profissões têm seus códigos de ética, às vezes atendendo aos seus próprios interesses. O ser humano, pelo grau evolutivo que já alcançou, deve procurar agir com a devida correção. As pessoas que possuem bom nível de intelectualidade e se colocam como solução aos problemas aflitivos das outras criaturas, devem pautar suas vidas pela ética do Evangelho: fazei aos outros o que quereis que vos façam. Fora isso, prejuízos e falta de escrúpulos sempre existiram em todos os tempos nas mais respeitáveis profissões. Desse mal, que ainda ímpera, nem as religiões escaparam, são frutos da imperfeição do homem, do egoísmo esmagador, da ambição desmedida, da maldade inconsequente e da má vontade humana. O grupo mediúnico certo e a doutrina espírita. Não só para trabalhos com apometria, mas para todos os trabalhos, encontrar o grupo certo depende de tempo, experimentações, treinamento e abertura de oportunidades para aqueles que vêm em busca de socorro e quase sempre têm mediunidade. Em nossa casa, todos os dirigentes de mesa estudam e lecionam cursos de educação e orientação da mediunidade, abrindo oportunidades para interessados em apometria associada à doutrina espírita. Com isso, sempre descobrimos e formamos bons médiuns. Talvez seja essa a solução para os problemas de falta de trabalhadores. Quanto às questões do chamado conhecimento profundo da doutrina, entendemos que nem Kardec as tinha. Se tivesse, não teria perguntado aos espíritos. Ele organizou, por achar sensato e lógico, o que os outros escreveravam e disseram através da mediunidade. Aprendeu fazendo. É isso que nossos mentores têm nos orientado. Se você tivesse que fundar uma cidade na selva amazônica, começaria abrindo uma estrada e uma clareira na floresta. Depois faria as construções.
Depois que a cidade estivesse habitada, ou quando estivesse habitada, é que seriam montadas as bibliotecas, escolas e faculdades. Pois se não temos conhecimento profundo da doutrina, iniciemos pelo princípio, abrindo uma estrada e uma clareira, e convidemos outros companheiros para a fundação desse núcleo de estudos. Aprendendo juntos, ficaremos mais solidários. Se houverem erros, e certamente haverão, aprenderemos com eles também. A mesa mediúnica. Uma boa mesa mediúnica se fará com médiuns responsáveis, estudiosos, equilibrados, sem vícios grosseiros, fé inabalável, confiança absoluta na direção espiritual, encarnada em si mesmo, discernimento, tranquilidade, sintonia e sincronia com dirigentes e colegas, boa intuição e confiança nela, cooperação incondicional, alegria no trabalho, humildade, amor fraterno, disponibilidade e espírito de renúncia. Isso já bastaria para caracterizar uma boa equipe. Grupos que não progridem. Trabalhando com grupos que não estudam e não progridem. O dirigente de grupo que não conseguiu fazer com que seus médiuns entendessem a necessidade de estudo já preceituada por Kardec, por comodismo, má vontade ou preguiça não quiseram mudar, deve mudá-los. Substituí-los por outros mais esforçados e competentes. Organizar o grupo, escolher, selecionar e treinar os médiuns é tarefa do dirigente do grupo. E quem desejar realizar um bom trabalho, deve escolher os que forem, técnica, moral e intelectualmente, mais compatíveis com a função ou trabalho pretendido. Um componente fora de sincronia com a equipe será sempre um entrave ao bom andamento dos trabalhos. Principalmente com a técnica apométrica, que é essencialmente manuseio de energias através da força mental e comandos vibracionais. Cada gota de energia desperdiçada fará diferença em um trabalho prolongado. Não há razão para alguém sentir-se ofendido por ter sido rejeitado se ainda não apresenta as condições necessárias, pois um bom médium necessita de humildade, devendo renunciar temporariamente suas pretensões em benefício do grupo e do trabalho, até que esteja devidamente equilibrado e com o necessário preparo. Temos de ter em mente que, na maioria das vezes, não estamos capacitados para desempenhar as tarefas que desejamos. Entretanto, ninguém está definitivamente descartado, é só se capacitar. Permanece a filosofia de ensinar aprendendo e aprender ensinando. Aos grupos iniciantes. Pergunta. 13 de outubro de 1997. Em São Paulo, estamos recém começando os trabalhos de apometria e temos dúvidas principalmente em como começar na área de estudos e o quanto de sucesso nós vamos alcançar em quanto tempo. Maidana. Em todos os locais, não só no país onde todos vocês vivem, mas em outros países também, no mundo espiritual, estão escolas, instituições, aguardando o momento em que os encarnados se disponham a auxiliar nessa grandiosa tarefa. Desse modo também ocorre na região que comporta toda a sua cidade. Desse modo, a partir do momento que um determinado grupo se dispuser a estudar do mundo espiritual, virão as intuições. Nem todas precisam ser seguidas por vocês, mas elas servirão para colocar diretrizes em seu trabalho, no seu trabalho de estudo e mais tarde no trabalho de socorro àqueles que lhe buscarem. Portanto, que o grupo em sua primeira reunião defina um assunto básico para ser estudado e percebam que com o passar das reuniões, esses estudos vão sendo direcionados. A princípio todos creem que esses mesmos estudos são direcionados pelas suas próprias mãos e pelas suas mentes, mas tenham certeza que as suas mentes são direcionadas por amigos do mundo maior que estão aguardando pacientemente o momento da primeira reunião de estudos. Quanto ao sucesso, o sucesso é garantido desde que exista a vontade, o desejo sincero em ajudar. Não devemos esperar o progresso ou o sucesso de uma tarefa, imaginando que este sucesso deva chegar em pouco tempo, ou imaginando que ele está atrelado a um número de pessoas que farão parte dessa caminhada. O que importa é que ela comece com 2, 3, 10, 20, 100 pessoas, não importa o número inicial, porque o mundo espiritual está preparado para auxiliar. Está aguardando, como eu disse anteriormente, de forma muito paciente a primeira reunião. Decidam o assunto que for mais conveniente a todos os participantes. Aquele que despertar maior interesse, comecem por este assunto e à medida que surgirem novas pessoas interessadas em estudar, ampliem estes estudos, formem outros grupos direcionados a assuntos diferentes.
Com esse direcionamento, estarão cada vez mais envolvidos com o trabalho já realizado por muitos de vocês em desdobramento no mundo espiritual. Estão mais preparados do que pensam, pois quando alguém sente-se interessado em iniciar uma tarefa espiritual, há meses, e às vezes há anos, está sendo preparado no mundo astral, pelos seus mentores e pelos espíritos que coordenam a atividade espiritual na área habitada por aquela pessoa. Não existe nada de muito novo para aqueles que iniciarão esse trabalho. Estarão somente se envolvendo mais de perto com o estudo e com o trabalho espiritual, uma vez que estes já estão sendo realizados durante os desdobramentos pelos quais todos os participantes, ou os primeiros participantes, já têm passado há vários meses atrás. É só iniciar a tarefa e seguir adiante. Regras de ouro da apometria. Aqui, no entanto, devemos clarinar um vigoroso alerta para os entusiasmos que possamos estar provocando. Como fundamento de todo esse trabalho, como, de resto, de todo o trabalho espiritual, deve estar o amor. Ele é o alicerce. Sempre. As técnicas que apontamos são eficientes, não temos dúvidas. O controle dessas energias sutis é fascinante, reconhecemos, pois desse fascínio também sofremos nós. Mas se tudo não estiver impregnado de caridade, de nada valerá. Mas, ao lado da caridade, e como consequência natural dela, deverá se fazer presente a humildade, a disposição de servir no anonimato. Se faltar amor e disposição de servir pelo prazer de servir, corremos perigo de incorrer na má aplicação das técnicas e do próprio caudal de energia cósmica, tornando-nos satânicos por discordância com a harmonia universal. Advertimos. Através da obediência dos preceitos evangélicos, somente através dela, experimentadores e operadores podem desfrutar de condições seguras para devassar esses arcanos secretos da natureza, com a adequada utilização dessas forças desconhecidas. Recomendações do Gordinho. Estudos. Gostaríamos de convidar as casas co-irmãs para que instalassem cursos livres de orientação e educação de mediunidade. Cursos de apometria, para que as pessoas pudessem ser esclarecidas com relação aos percalços causados pelos comportamentos errôneos e dificuldades espirituais. Quanto aos instrutores, ninguém melhor que dirigentes de mesa e doutrinadores em geral. Tempo. Aprende-se a renunciar em benefício da humanidade sofredora, ajudando a diminuir a ignorância geral sobre as coisas espirituais. Aquele que se dispor, temos certeza, será muito bem gratificado. Paz, tranquilidade, plenitude e carinho serão seus companheiros inseparáveis. Adotamos a política de convidar os próprios pacientes que nos procuravam e que tinham algo de mediunidade, para que estudassem conosco. Foram desses convidados que surgiram nossos médiuns. Atendimentos no início. Recomendamos que cada grupo peça orientação e amparo ao seu mentor e principie solicitando que sejam trazidos a tratamento apenas espíritos com dificuldades mais leves, até que o grupo esteja mais afinado. O ideal é que cada grupo desenvolva a sua experiência, mesmo cometendo algum erro se aprende muito com isso, e aos poucos, a equipe vai ficando confiante, podendo enfrentar tarefas mais pesadas, como atender. Para se atender uma pessoa numa casa espírita, em primeiro lugar, mesmo é preciso vontade, boa vontade. Em segundo, caridade e amor no coração. Em terceiro, ética e em quarto, conhecimento para se poder auxiliar com sabedoria. Nada atrapalha mais que um grupo de pessoas bem intencionadas, querendo ajudar, mas sem saber o que fazer para ajudar. O médium que não incorpora. Um médium que não incorpora e não tem evidência. Informa-nos André Luiz que as criaturas de boa vontade e desejosas de auxiliar, costumam ser eficientes doadores das energias de que se utilizam os espíritos socorristas nas suas tarefas benfeitoras. Em trabalhos com apometria a economia de energia é fundamental, necessária mesmo, logo podemos afirmar que os médiuns doadores da mesma são indispensáveis em trabalhos dessa natureza. Além do mais, os médiuns sem mediunidade podem e devem tornar-se doutrinadores e dirigentes, estando preparados para, em qualquer momento, substituir o dirigente-chefe que poderá ausentar-se, adoecer e até desencarnar. Por outro lado, havendo mais de um médium de incorporação em uma mesa, para maior agilidade e eficiência dos trabalhos, outros doutrinadores são imprescindíveis. A ética. Quanto à questão ética, Jesus disse:
Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e sabemos que ninguém atirou. Também disse: não julgueis, para não serdes julgados. Não cabe a nós falarmos da ética dos outros. Nós temos formação espírita, sabemos que devemos nos conduzir dentro da ética do Evangelho de Jesus, que é a da responsabilidade total e consciente. Não é nenhum juramento, nenhum certificado ou diploma, nenhuma academia que impõe ética a alguém, é sua consciência de responsabilidade. Sabemos que todos os cursos e profissões têm seus códigos de ética, às vezes atendendo aos seus próprios interesses. O ser humano, pelo grau evolutivo que já alcançou, deve procurar agir com a devida correção. As pessoas que possuem bom nível de intelectualidade e se colocam como solução aos problemas aflitivos das outras criaturas, devem pautar suas vidas pela ética do Evangelho: fazei aos outros o que quereis que vos façam. Fora isso, prejuízos e falta de escrúpulos sempre existiram em todos os tempos nas mais respeitáveis profissões. Desse mal, que ainda impera, nem as religiões escaparam, são frutos da imperfeição do homem, do egoísmo esmagador, da ambição desmedida, da maldade inconsequente e da má vontade humana. O grupo mediúnico certo e a doutrina espírita. Não só para trabalhos com apometria, mas para todos os trabalhos, encontrar o grupo certo depende de tempo, experimentações, treinamento e abertura de oportunidades para aqueles que vêm em busca de socorro e quase sempre têm mediunidade. Em nossa casa, todos os dirigentes de mesa estudam e lecionam cursos de educação e orientação da mediunidade, abrindo oportunidades para interessados em apometria associada à doutrina espírita. Com isso, sempre descobrimos e formamos bons médiuns. Talvez seja essa a solução para os problemas de falta de trabalhadores. Quanto às questões do chamado conhecimento profundo da doutrina, entendemos que nem Kardec as tinha. Se tivesse, não teria perguntado aos espíritos. Ele organizou, por achar sensato e lógico, o que os outros escreveravam e disseram através da mediunidade. Aprendeu fazendo. É isso que nossos mentores têm nos orientado. Se você tivesse que fundar uma cidade na selva amazônica, começaria abrindo uma estrada e uma clareira na floresta. Depois faria as construções. Depois que a cidade estivesse habitada, ou quando estivesse habitada, é que seriam montadas as bibliotecas, escolas e faculdades. Pois se não temos conhecimento profundo da doutrina, iniciemos pelo princípio, abrindo uma estrada e uma clareira, e convidemos outros companheiros para a fundação desse núcleo de estudos. Aprendendo juntos, ficaremos mais solidários. Se houverem erros, e certamente haverão, aprenderemos com eles também. A mesa mediúnica. Uma boa mesa mediúnica se fará com médiuns responsáveis, estudiosos, equilibrados, sem vícios grosseiros, fé inabalável, confiança absoluta na direção espiritual, encarnada em si mesmo, discernimento, tranquilidade, sintonia e sincronia com dirigentes e colegas, boa intuição e confiança nela, cooperação incondicional, alegria no trabalho, humildade, amor fraterno, disponibilidade e espírito de renúncia. Isso já bastaria para caracterizar uma boa equipe. Grupos que não progridem. Trabalhando com grupos que não estudam e não progridem. O dirigente de grupo que não conseguiu fazer com que seus médiuns entendessem a necessidade de estudo já preceituada por Kardec, por comodismo, má vontade ou preguiça não quiseram mudar, deve mudá-los. Substituí-los por outros mais esforçados e competentes. Organizar o grupo, escolher, selecionar e treinar os médiuns é tarefa do dirigente do grupo. E quem desejar realizar um bom trabalho, deve escolher os que forem, técnica, moral e intelectualmente, mais compatíveis com a função ou trabalho pretendido. Um componente fora de sincronia com a equipe será sempre um entrave ao bom andamento dos trabalhos. Principalmente com a técnica apométrica, que é essencialmente manuseio de energias através da força mental e comandos vibracionais. Cada gota de energia desperdiçada fará diferença em um trabalho prolongado. Não há razão para alguém sentir-se ofendido por ter sido rejeitado se ainda não apresenta as condições necessárias, pois um bom médium necessita de humildade, devendo renunciar temporariamente suas pretensões em benefício do grupo e do trabalho, até que esteja devidamente equilibrado e com o necessário preparo. Temos de ter em mente que, na maioria das vezes, não estamos capacitados para desempenhar as tarefas que desejamos.
Entretanto, ninguém está definitivamente descartado, é só se capacitar. Permanece a filosofia de ensinar aprendendo e aprender ensinando. Roteiro para trabalhos com apometria. Este roteiro foi elaborado pelo Sr. José d'Arc da Costa, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, São Sebastião do Paraíso. Miligramas. Considerações. 1. Este roteiro deve ser considerado como sugestão de procedimentos para a preparação e harmonização do ambiente de trabalho. 2. Não deve ser encarado como tentativa de padronização dos trabalhos com apometria. 3. Cada grupo de trabalho deve atender aos seus próprios requisitos, quer seja de orientação por parte da direção da casa, do dirigente do trabalho, do plano espiritual ou do próprio momento de trabalho através da intuição.